Fala galera que curte Emergency Talks, você que está nos vendo aí no nosso IGTV. Hoje é mais uma vez o nosso cenário de emergência, e toda quarta-feira às 20 horas e 2 minutos. Espero a galera entrando. Um abraço, Ramon. Sejam bem-vindos a galera aí que curte Emergency Talks. Vamos começar mais um cenário de emergência, tá? Hoje nós temos alguns avisozinhos para dar antes da gente começar o nosso caso. Para quem é seguidor novo, né? Um abraço nossa diretora técnica Judite, Nicole entrando mais uma vez participando aí, grande membro aí, grande estrela do nosso time. Um abraço, Nicole. Hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje é o Dia Internacional da Medicina de Emergência, né? Vamos dizer assim que o time do Emergency Talks está em festa, né? Pela data de hoje. Um abraço meu amigo Tarcílio Wesley, sempre participando aí com a gente também. Amanda lá da HGF, abraço Amanda. É, para quem é seguidor novo, não conheceu ainda o cenário de emergência, vamos, nossa intenção aqui é interagir bastante, tá? Vocês na enquete de segunda-feira escolheram um tema para esse cenário de emergência dessa quarta-feira, que foi insuficiência respiratória, tá? E vamos interagir bastante, a gente vai soltar uma vinhetazinha aí, esperar a galera entrar, para a gente conduzir esse caso em conjunto, tá? Um caso bem bacana de insuficiência respiratória. Salvo engano, acho que é o terceiro episódio de insuficiência respiratória que a gente vai conduzir aqui com vocês, tá? Tem um recadozinho, tá? Em comemoração ao Dia Internacional da Medicina de Emergência, a gente vai ter sorteio hoje no nosso cenário de emergência, tá? Como é que faz para participar do sorteio? Print da tela, durante o cenário de emergência. Você vai publicar no seu stories, marca o Emergency Talks, que amanhã às 20 horas a gente vai divulgar o resultado do sorteio. Sorteio, se quem publicar no seu stories até amanhã, até às 19 horas, vai participar do sorteio. E amanhã às 20 horas a gente vai divulgar o resultado dos ganhadores, beleza? Entenderam a regra? Print da tela, cenário de emergência, publica no stories, marca o Emergency Talks. E o vencedor vai ganhar uma inscrição, tá? Um acesso ilimitado do Emergency Talks Club, tá? Que é a nossa plataforma virtual. Para quem não conhece ainda a nossa plataforma virtual, fica a dica, entra no nosso site lá, emergencytalks.com. Lá você pode ter um ícone lá, experimentar agora, você vai ter uma plataforma grátis para você lá. Um abraço meu amigo Rurion. Você pode entrar lá, se cadastre e você tem um acesso, uma amostra grátis, vamos dizer assim, da nossa plataforma. Lembrar também que já saiu aí nosso episódio, primeiro episódio da temporada do Emergency Talks, que foi o primeiro episódio de parada cardiorrespiratória, que foi gravado no Teatro Celina de Queiroz, aqui em Fortaleza, no dia 13 de março. Né? Então já está disponível, ele é dividido em 4 blocos. Nós disponibilizamos no nosso canal do YouTube os 2 blocos do meio, vamos dizer assim, tá? Bloco 2 e bloco 3 está no canal do YouTube grátis. E na íntegra, para quem tem acesso já à nossa plataforma virtual, quem já é assinante lá, na íntegra vai ter acesso ao episódio todo. Beleza? Print da live, Judite, para concorrer à assinatura do Emergency Talks Club. O que é que tem lá? Tem lá o primeiro episódio completo, tem lá. E a gente tem nossas toques de quintas, tem um material sobre eletrocardiograma, tem muito material bacana lá. Então assim, foi sorteado, e-mailzinho, vai ganhar o acesso ilimitado à nossa plataforma, Emergency Talks Club. Beleza? Lembrar que quem não ganhar, não for sortudo ganhar, a plataforma está lá disponível também para inscrições. Né? Uma assinatura mensal, preço bem pequeno. Tá bom? Então, vamos iniciar. Tá faltando nossa escrivã, né? Cadê a Karen, residente R1, nossa escrivã? Na falta dela, tiver outro R1 aí para nos ajudar, para a gente começar. Beleza? Tá do outro lado aqui. Um abraço, meu amigo Everson. Vamos começar já a nossa vinhetinha aqui. Deixa eu pegar minha pesca da vinheta aqui do caso que eu preparei para vocês sobre ciência respiratória. E vamos começar, beleza? O caso é o seguinte, o cenário dessa vez é hospitalar. É complicado, chegou mais um aí. O cenário dessa vez é intra-hospitalar, tá? Você está no hospital terciário. Até foi uma dica que alguns seguidores nos deram
via direct, né? Pois é, a Karenzinha é peça fundamental, aí levou falta até agora, daqui a pouquinho ela chega. Um abraço aí, pessoal da Liga de Trauma do UFC, muito bacana. Galera da UPA do Pirambu, sempre marcando presença em nossas lives aí. Bom, 30 pessoas aí, já dá pra gente começar nosso cenário. Abraço meu amigo neurologista Thiago Toscano, show de bola, seja bem-vindo. Um abraço Paloma, lá da Paraíba, grande representante lá da medicina da Paraíba, seja bem-vinda também. Então vamos lá, galera. Quem vai ser o escriba aí? O Everson, né? Então vamos lá. O cenário é intra-hospitalar, vocês estão no hospital terciário, que tem tecnologia para fazer tomografia, exame laboratorial, centro cirúrgico, tudo que tem um hospital terciário, como por exemplo, o Hospital Geral de Fortaleza, por exemplo, assim, sem conflito de interesse, tá bom? Mas vamos lá. O cenário é o seguinte: você está na sala vermelha desse hospital e a enfermeira da classificação de risco vem trazendo um senhor. O nome dele é João, tá bom? O nome dele é João. O seu João tem 42 anos. Ele com certeza, o Hospital Clínica Sul também, né, Paty? Ele tem 42 anos e ele deu entrada no departamento de emergência. A enfermeira da classificação de risco decidiu levá-lo para a sala vermelha porque ele estava com oxigenação baixa, tá? Para quem é seguidor novo, a gente tem 3 etapas. Primeiro, história e exame físico. Tem um checklistzinho aqui do que vocês têm que perguntar. Depois a gente vai para exames complementares e temos nossas decisões críticas, tá bom? Hoje são 4 decisões críticas. Então, seu João está diante de vocês, 42 anos. O que é que vocês querem saber do seu João? Vamos lá, o que é que querem perguntar para ele? Tarcílio, alguém já botou a vinhetinha aí? Homem, seu João, 42 anos de idade, veio com o quadro, foi... Pô, beleza, Alice perguntou aí, qual o valor da saturação que a enfermeira levou? É um dado relevante, ele está saturando 88%. Vamos lá. Histórico de doenças, ele sem histórico de doenças, sentindo o que? Sintomas, comorbidades. Vamos lá, sintoma, primeira coisa. O João disse que a historinha dele é o seguinte: ele começou há 15 dias, perdão, 14 dias, pesca aqui o meu quadro tá fogo. Começou há 14 dias um quadro de uma dor torácica, ventilatório dependente, quando ele enchia o peito de ar. Mas começou bem leve, tá? Bem leve, não tinha falta de ar, evoluiu com uma piora razoável. Quando ele tinha 7 dias de doença, ele procurou uma UPA, que era perto da casa dele. O colega, 7 dias, achou que prescreveu analgésico, mandou ele para casa. Ele foi para casa e disse, em caso de piora dos sintomas, você retorna ao departamento de emergência, beleza. E ele fala que nas últimas 72 horas ele evoluiu com piora bastante e cansaço. Quando ele ia tomar banho, quando ele ia lavar a louça, quando ele ia subir a escada da casa dele, ele cansava bastante. Beleza? Então esses são os sintomas. Um abraço, João, diretor técnico do Hospital Autoclínica Matriz. Show de bola. Boa pergunta. Vamos aqui às perguntas, tem muita pergunta. O início, ele disse que no começo foi de repente. Ele estava bem em casa e começou essa dor, tá? Tem dispneia assim, Thaís. Ele é tabagista, tá? De comorbidade. Boa pergunta do Lucas, ele é tabagista, tá? Pergunta da Alice. A dor, ele disse que não, o esforço não interfere. Ele tem dor quando respira. Toda vez que respira, sentiu dor. Boa pergunta da Vitória, se teve febre. Característica da dor. Se teve febre, ele não teve febre. Boa pergunta do Tarcílio também. Vou até fazer o checklist aqui na caixinha. Se tem fatores de melhora ou de piora. Ele diz que o cansaço piora muito com o esforço, tá? A dor em si não tem fator de melhora e nem de piora. Noélia, vamos já chegar no exame físico. Já chegar no exame físico, Nicole, que aí tem os 7 sinais vitais do emergencista. Mas vamos lá, mais alguma coisa da história que vocês queiram perguntar? Boa, o Rurion perguntou se tem tosse. Ele nega tosse, ele diz que ele não tem tosse associada, ele está cansado, refere cansaço. Não tem febre, não tem tosse. Vamos chegar lá no exame físico. Então assim, vinhetinha do caso, para ficar, para quem está aí. Seu João, 42 anos de idade, começou há 14 dias um quadro de dor torácica pleurítica, que evoluiu com o tempo com o caso de
a dor permaneceu. Ventilatório dependente, tá, Paloma? Em ambos os hemitórax, quando respira piora. E evoluiu com dispneia de esforço, com piora insidiosa nas últimas 72 horas. Beleza, não piora com decúbito. A característica da dor, Paloma, é uma dor ventilatória dependente. Enche o peito de ar, piora um pouco a dor. Tá bom? Boa, Nicole. Vou lá fixar o comentário da Nicole. Nossa vinhetinha. Um abraço, meu amigo Daniel Lima. Um abraço, seja bem-vindo, cara. Vamos lá, vamos começar. Acho que da história não tem mais nada. Querem perguntar mais alguma coisa da história desse paciente? Algo relevante? Se não, acho que vocês vão voltar na história daqui a pouquinho desse paciente. Lucas perguntou se tinha sintomas gripais. O Tarsílio perguntou se tinha sintomas gripais. Não tinha. Ele não teve contato com nenhum paciente com sintomas gripais e nunca teve algo parecido também. Ele disse que foi a primeira vez. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar da história dele? Alguma coisa da história? Se não, a gente passa para o exame físico. Mais alguma coisa da história? Comorbidades. O que é que você quer saber, Thaís, de comorbidades? A gente já falou que ele é tabagista, tá? Mais alguma coisa? Nega hipertensão, nega diabetes. Não tem relato de melhora composição, tá, Cadu? Beleza? Comorbidades, ele é tabagista sem nenhuma outra história de comorbidades. Boa pergunta. Cirurgia prévia é isso? É isso, Thaís. Sem cirurgia prévia recente. Tá? Se ele toma alguma medicação, não toma. A Alice está falando aí. Se já levou passada vermelha, os sinais vitais já estão completos, né? No hospital terciário, a gente não admite não levar com sinais vitais completos, né? Então vamos lá. Vamos passar para os sinais vitais, beleza? Sinais vitais do paciente. Glicemia, que pediram aí 138. A pressão arterial dele, a pressão arterial dele é 95/60, a pressão arterial desse paciente. Que pediram mais de frequência cardíaca é de 112, a frequência respiratória é de 26, a saturação é 88% em ar ambiente. E o que mais que pediram aí? Calma, Tarsílio, exame físico, vamos chegar lá, vamos começar os sinais vitais. Mais algum sinal vital do emergencista? Já foi glicemia, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, o que mais? Quais são os 7 sinais vitais do emergencista? Já foram 5 aí. O que mais? Vamos puxar. Glicemia já foi, 136. Vamos lá, Tarsílio, quem inventou você? Esse aí foi você, viu? Ó, mnemônicozinho do Tarsílio aí, mnemônico de mímica, né? Então, beleza, eu vou completar, né? Temperatura arterial, temperatura axilar dele é 36,5, tá? Tempo de enchimento capilar tá em 3 segundos, tá? Tempo de enchimento capilar de 3 segundos. A PA Benezé, a gente já falou aqui, 95/60. Os pulsos são simétricos e palpáveis. Beleza. Nível de consciência, o Glasgow dele é 15, ele está acordado, consciente e orientado. Tá bom? Mais alguma coisa? Frequência cardíaca, Milena, 112, respiratória 26. Vamos lá. Se tem diaforese, boa, Julião, ele está diaforético. Sudoreico, diaforético, tá pálido, turgor da pele, tá pálido. Mais alguma coisa do exame físico que vocês querem saber? Tô anotando aqui. Já já a gente tem nossa primeira adesão crítica. Vamos lá. Enquanto a galera tá perguntando aí, boa, Nicole. Boa, Nicole. Nicole tá ajudando demais hoje, como sempre. Mais alguma coisa do exame físico? Vocês querem saber se ele tem cianose? Ele não tem cianose de extremidades e ele não tem uso de musculatura acessória, Thaís. Boa pergunta. Excelente colocações. O que mais? Mais alguma coisa? Padrão respiratório. Ele tem um certo desconforto respiratório, tá? Boa, Leonel. Não tem turgência jugular. Beleza? O que mais? Não tem turgência jugular. Esse paciente. Bulhas cardíacas. Boa pergunta. Vamos lá. A ausculta cardíaca desse paciente. As bulhas são normofonéticas, certo? O ritmo é regular. Em 2 tempos. Não ouço sopro. Boa pergunta. Edema. O Cadu perguntou. Não tem edema de membros inferiores, Cadu. E não tem assimetria em membros, não tem um edema assimétrico desse paciente. O fígado, Tarsílio, o fígado é palpável, 2 centímetros do rebolo costal direito.
Que mais? Algum cor do exame físico? Que mais? Vamos lá? A ausculta respiratória, boa pergunta. A ausculta respiratória é normal. Normal. Ausculta pulmonar desse paciente é normal. Que mais? Vamos lá? Tá faltando exame físico, negado. A gente fala toda quarta aqui. Vamos lá. Para quem tá chegando, lembrar que hoje tem sorteio, tá? Print da tela, cenário de emergência, posta no Stories, marca o Emergency Talks. Amanhã, até às 19 horas, você pode publicar. Amanhã às 20 horas, o ganhador vai ganhar uma assinatura sem ilimitada ao Emergency Talks Club. Boa, exame do abdômen. O abdômen é normal, tá, Rurion? Leonel, sem dor à palpação, indolor, certo? E a percussão timpânico também, sem alteração. Boa, beleza. Inspeção da cavidade oral, ambos corpo estranho, não tem corpo estranho, ele tá falando bem. Simétrico. Que mais? Ultrassom pulmonar. Paty perguntou. Ultrassom pulmonar você fez nas janelas anteriores. E em base, o ultrassom pulmonar é o perfil A desse paciente. Beleza? Essa foto aí, ué, você manda antes, tá? Você manda antes aí no privado pra gente saber se é reprodutível, tá bom? Mais alguma coisa da história aí? Trabalha algum produto químico? Não trabalha com nenhum produto químico. Show de bola. Judite pergunta se tem icterícia. Não tem icterícia esse paciente. Rafael perguntou aí. Um abraço, meu amigo PV, grande cardiologista, Paulo Vitor. Saudade do Racha, né, Paulo? Falar nisso, eles cobraram semana passada. Mandar aí um abraço pra galera do Racha Mecejas, tá? Se Deus quiser, em breve a gente vai voltar aí. Boa pergunta aí. Tem pergunta relevante aqui. Rurion, se tem passagem de TVP? Não, não tem passagem de TVP não. Não tem história de TVP. Beleza? Tinha uma pergunta aqui do Rafael, ultrassom cardíaco. Ultrassom cardíaco, vamos lá. Já falou do pulmonar. Ultrassom cardíaco, ele tem aumento de câmaras direitas. Tá? Aumento de câmaras direitas com rechaço do septo ventricular para a esquerda. Aumento de câmaras direitas. Melissa, perguntando aí se tem lung point. Não tem lung point no ultrassom pulmonar perfil A, com deslizamento pleural presente. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma, beleza. Eletrocardiograma é também do exame físico. Vamos lá. Lembrando que a gente considera ultrassom, point of care e eletrocardiograma exame físico. Eletrocardiograma tem o seguinte, é uma taquicardia sinusal. E eu tenho inversão de onda T nas precordiais. Beleza? Show de bola. Ok? Eu tenho hipocinesia de VD. Não tenho acinesia, eu tenho hipocinesia de VD. E o Leonel? No ultrassom. Uma galera já falando TEP, TEP, TEP. Então vamos assim, já chegamos mais alguma coisa do exame físico? Acho que não, né? Vamos pensar nas nossas hipóteses, o que é que está causando essa insuficiência respiratória. Rever um pouquinho aqui. A gente está diante do paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, certo? Insuficiência respiratória hipoxêmica, que deve entrar no departamento de emergência. E você viu que é um senhor de 42 anos, começou com uma dor ventilatória dependente, com pior insidiosa, nas últimas 72 horas evoluiu com dispneia importante, né? E dispneia aos esforços e tudo. E você viu que ele não tinha edema, ausculto pulmonar normal, ultrassom pulmonar também normal, né? O eletrocardiograma taquicardia sinusal com inversão de onda T nas precordiais. E um abraço, meu amigo Gilbert Midson, seja bem-vindo. Boa noite. Então vamos lá. Vamos para a decisão crítica número 1 desse paciente. Boa, Judite. Gaso também exame físico. Gasometria desse paciente, eu tenho ela aqui, tá? É um caso que eu atendi esse paciente. Ele tem um pH, o pH dele da gaso de 7,31, tá? Não vou responder essa pergunta agora, tá, Paty? Não vou responder agora. Vou responder mais tarde. O pH é de 7,31. O PCO2 é de 28 desse paciente. O PO2 dele, da gaso, é de 63. O bicarbonato dele é de 15 de bicarbonato. O lactato da gaso é de 6,4. Tá bom? Lactato da gaso é de 6,4. Vamos à primeira adesão crítica. Alguém já foi falando aí, falou alguns diagnósticos possíveis, tá? Primeira adesão crítica. Você tem direito a um exame de laboratório para esse paciente. Um exame de laboratório. Dedímero ou troponina? Qual exame vocês vão pedir?
Vamos lá? D-dímero ou troponina. Só tem direito a escolher um no exame de laboratório. Vamos lá, galera. Hoje, Paty vota em troponina, o Everson vota em troponina, Leonel vota em D-dímero, Rafael vota em troponina, Tacílio vota em troponina, Judite vota em troponina, Thaís vota em troponina. Beleza. PV lá na Otto faz os dois, com certeza, né? Mas aqui no hospital que a gente tá, infelizmente não é Otoclínica, e nem Hospital Geral de Fortaleza, aí só vai poder escolher um dos dois. Tropo PV, tropo Nicole também, show de bola. Então vamos lá, a maioria pediu troponina. A troponina, o ponto de corte da troponina do seu hospital é de 14, tá? Troponina ultrassensível. A troponina dele, HGF faz, foi o que eu falei, a Otoclínica HGF, né, Judite? Mas como não tá em nenhum dos dois, né? Então, assim, a troponina desse paciente veio de 64, tá? E a gaso eu dei de lambuja para vocês. Troponina veio de 64 que vocês pediram. Beleza? Vamos à próxima decisão crítica desse paciente, tá? Anticoagula ou não anticoagula agora esse paciente, com os dados que vocês têm agora. Muita gente pensou em TEP, eu também pensaria em embolia pulmonar para esse paciente. Com os dados que você tem em mãos, você anticoagula esse paciente agora ou espera? E aí, galera? Igor segura, não anticoagula o paciente. Quem mais? Judite segura também, não anticoagula o paciente. Nicole anticoagula o paciente. Não pode contar ainda. No final eu vou explicar o que é o sinal de Macona, tá, Paty? João espera, Gilbert anticoagula, o Everson anticoagula. Beleza. Tacílio anticoagula o paciente, Leonel anticoagula o paciente, Urion dá uma segurada, sempre prudente, não agora. Rafael não, também. Beleza. Então eu perdi as contas aí. Nicole, soma aí. Deu mais sim ou mais não? Aqui lembrar que quem conduz o caso é vocês, tá? Depois eu vou dizer o que foi que eu fiz no atendimento desse paciente. Ítalo anticoagula esse paciente, outros não. No final a gente vai discutir isso aí. Contabiliza aí, Nicole. Um abraço aqui, cara, grande amigo nosso que entrou, Nageli, presidente da Abramed Piauí. Seja bem-vindo à nossa cidade de emergência, Nageli. Saudade aí de Teresina, cara. Acabar esse negócio aí. Tacílio deu 23 pra quem? 22 a 23. 23 pra anticoagula ou não? Boa, o Gilmar tá perguntando ali. O Gilmar fez uma. Nicole contou direitinho aí. Acho que o Tacílio tá querendo me enrolar, viu? Dá pra enrolar não, viu, Tacílio? 5 não e quanto sim, Nicole? Acho que foi mais sim então, né? Então a galera desce de um anticoagular. Beleza. Vamos lá. Não, Tacílio, você tá enrolando aí. A galera desce de um anticoagular. Então o Gilmar perguntou um negócio legal. 7 sim, 5 não. Beleza, obrigado, Nicole. Desce de um anticoagular. Gilmar, ele perguntou um negócio legal. O ELS do paciente. Aí é o seguinte. Com os dados que você tem aí, não é uma decisão fácil, por isso que foi quase empate técnico mesmo. Com os dados que você tem aí, que a gente tem aqui, o ELS dele, viu, Gilmar? Ele dá média probabilidade intermediária, tá? Galera, desce de onde coagular, beleza. Aí o enfermeiro chega para você e diz: Doutor, eu vi que o senhor pediu um anticoagulante aqui, mas o que é que você vai querer fazer? Tem heparina não fracionada e tem heparina de baixo peso. Você vai querer fazer o que para ele, doutor? Vamos lá para a próxima decisão crítica. Vai fazer heparina não fracionada ou heparina de baixo peso? Vamos lá. Para a galera da enfermagem, pode opinar também. Heparina de pressão agora. Mudou. Era 95 por 60, Paty. Agora está 94 por 61. Vamos lá. Heparina de baixo peso ou heparina não fracionada?
que é que vocês que decidiram anticoagular esse paciente fariam para esse paciente agora, nesse momento? Vamos lá? Não fariam nada? Bom, a galera que votou que anticoagula aí, tem que tomar a decisão, né? Heparina de baixo peso ou heparina não fracionada? Para não complicar, eu não vou colocar o Fondaparinux, né? Mas vamos. Heparina de baixo peso ou heparina não fracionada? Tacílio falia heparina de baixo peso, Rurion baixo peso. Função renal a gente não tem ainda, mas sua colocação é relevante, viu, Gilmar? Heparina não fracionada, porque não tem função renal, o Lucas colocou aí. Heparina de baixo peso. O que mais? Tá empatado aí, ó. 2 baixo peso, 2 não fracionadas. Não, perdão, tem mais baixo peso aí, né? Então, beleza, optaram por fazer heparina de baixo peso. Heparina de baixo peso na dose de 1 mg por quilo por dose. Começou. Optaram por anticoagular logo. Patrícia falou não fracionada, empatou a jogada agora. E aí, faz qual? Heparina não fracionada, pois tenho, quer dizer, protamina Lucas, né? Caso sangramento. Então, fazer heparina não fracionada ganhou, né? Heparina não fracionada, fizeram um ataque de 80 unidades por quilo de peso e deixou a manutenção em bomba de heparina. O que vocês fizeram aí? Beleza, beleza. Outro empate técnico, é um caso cheio de peculiaridades. Vamos lá. Opa! Caiu aqui o negócio aqui. Tá querendo derrubar o Instagram, mas derrubou aí não, viu? Então vamos lá. Vocês decidiram fazer heparina não fracionada, fizeram 80 unidades por quilo de peso, depois deixou em bomba. Regulando pelo TTPA. Show de bola. Vamos para a próxima decisão crítica desse caso. Esse paciente esse paciente, você trombolizaria esse paciente ou não? Vamos lá. Tromboliza o paciente ou não tromboliza? Hein? Vamos lá? Tromboliza o paciente ou não tromboliza? É a última decisão crítica aqui, viu, galera? Gilmar, ponderando, tem estabilidade, doutorácica, a pressão tá ali 95 por 60, Tacílio. Gilmar já opta por trombólise. Quem mais? Vamos lá. Mais alguém? Mais alguém? Cadê meus R's? Noélia opta por não trombolizar. Gilmar tromboliza. Opa, Paulo Vitor, fechar o diagnóstico. É a próxima decisão aqui, viu? Se tem anjo-TC ou não tem no hospital. Tem anjo-TC. Na GL, ultrassom beira-leito dele tem aumento de VD com sinais indiretos de sobrecarga pressórica em câmara direita, viu? O meu amigo PV perguntou da angiotomo do paciente. Beleza. Avaliar contraindicações, perfeito. Não tem contraindicações ao uso do trombolítico, viu, Gilmar? Não tem história de TCE sangrante, não tem AVC recente, nem cirurgia recente. Beleza? Vamos lá. Tromboliza ou não tromboliza esse paciente? Vamos lá? Eu acho que ficou empate técnico aí também, né? Se tem empate técnico, a gente tem que chamar alguém para decidir. Tromboliza, vou facilitar a resposta. Trombolizo agora ou trombolizo depois da angiotomo? Para facilitar para vocês. Tromboliza agora ou eu faço angiotomo e trombolizo? Tromboliza, tromboliza. A maioria da galera trombolizou. Beleza. Então vamos lá. Mesmo sem angiotomo, ok. Na GL, com sobrecarga de câmbio direito de estabilidade, sim. A galera optou por trombolizar o paciente. Foi feito trombolítico. Foi feito trombolítico no paciente. Vamos falar depois do trombolítico, mas a decisão que vocês tiveram aqui, não vou colocar essa decisão crítica para vocês. O que tinha era alteplase para fazer, tá? Então, se fizer alteplase, lembrar que a dose da alteplase a embolia pulmonar é diferente do AVC e diferente do infarto, tá? Dose da alteplase é de 100 mg EV em 2 horas, para correr em 2 horas, tá?
Dose independe do peso aí no caso. Diferente do AVC, que você faz 0,9 mg por quilo de peso, 10% em bolos e o restante em 1 hora. Vamos lá. Optaram por trombolizar, ok. Depois da trombólise, você levou ele para angiotomo e na angiotomografia mostrou realmente um TEP bilateral desse paciente. Tá? 3 horas depois da trombólise, esse paciente ele apresenta melhora clínica importante. Tá? A pressão dele agora é de 110 por 80. 110 por 80, frequência cardíaca diminuiu um pouco para 90. E quando você chegou no outro dia pela manhã para avaliar esse paciente, ainda estava na sua sala vermelha, não tinha tido leito de UTI para ele, você foi fazer ultrassom e o ventrículo direito estava de tamanho normal, sem sinais de sobrecarga de câmara direita. Beleza? Show de bola, galera. Parabéns, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar, dar uma repetida em tudo aqui, viu, Gilmar? Tem caso muito bacana. Foi um caso que eu atendi na sala de parada do Hospital do Coração de Messejana. E a gente vai, como sempre, vai trazer aqui o que é que há de mais novo na literatura e discutir passo a passo desse caso. Já falar uma coisa muito bacana. Consenso mais atual sobre tratamento de embolia pulmonar, mais uma vez, é da Sociedade Europeia de Cardiologia, tá? Publicado em 2009. Mais uma vez, quem quiser, manda um directzinho lá pra gente. Eu mando o link do consenso, publicado em 2019, tá show de bola, tá? Então vamos lá. Quem quiser, manda direct, eu vou mandar um link. Como tem muita gente agora aí, lembrar que hoje está tendo sorteio. Print da tela, do cenário de emergência, publica nos seus stories, marca o Emergency Talks. Para participar do sorteio tem que marcar até amanhã às 19 horas, às 20 horas a gente vai divulgar o ganhador, vai ganhar uma assinatura do Emergency Talks Club, beleza? Então vamos lá. Esse paciente é um paciente endotorácico ventilatório dependente, tá? Que começou há 14 dias, exatamente 14 dias, como o Gilmar comentou aí, tá? O que me chamou a atenção nesse caso é porque a gente sabe que com o tempo que vai passando nos casos de embolia pulmonar, você vai perdendo a eficácia um pouco do trombolítico. Você tem indicação de fazer o trombolítico a 14 dias. E ele era um cara muito esclarecido, um cara de alto nível sociocultural, né? E ele falou, contou a história dele bem, estava consciente, orientado. E ele sabia exatamente o dia que começou a sentir a dor e que tinha começado subitamente essa dor. 14 dias. Falou que tinha ido numa UPA, tinha recebido só sintomático, ele estava com dor torácica ventilatória dependente, chegou na UPA, fez um eletro, o eletro era normal, raio-x também, mandou para casa e com orientação se piorasse, procurasse o serviço de emergência. Piorou com dispneia de esforço, chegou hipoxêmia para você. A gente deve sim, com certeza, pensar em embolia pulmonar. Vocês perguntaram bem sobre comorbidades, ela é tabagista, o que podia, na avaliação das câmaras direitas, principalmente se fosse um tabagista de longa data, nos levar a uma interpretação um pouco duvidosa, né? Beleza? E sem outras comorbidades, não tinha cirurgia recente, não tinha história de mobilidade, não tinha nada, tá? De comorbidade, nem de fator de risco. Certo? Chamava atenção isso. No exame físico, é o exame físico da embolia pulmonar. Normalmente você não tem grandes alterações de exame físico, nem sempre você vai ter edema simétrico, como vocês procuraram muito bem edema simétrico. No ultrassom pulmonar é o que nos ajuda bastante. E isso é bacana porque quando esse consenso de 2019, ele lhe autoriza a tratar nos pacientes com instabilidade hemodinâmica baseado no ultrassom beira-leito. O primeiro consenso que lhe autoriza a fazer isso, certo? A tratar baseado no ultrassom beira-leito. Eu achei sensacional porque mostra realmente uma evolução, porque antes a gente tinha esse problema, se o paciente eu não consigo levar ele para a tomografia, para o departamento de imagem, então a gente ficava com adesão um pouco limitada. Então ele trouxe isso, porque antes era meio, vamos dizer assim, ele deixava de forma muito subjetiva os consensos de qual conduta tratar nesse tipo de paciente. Ficava muito a cargo da experiência de cada um. Então, beleza. E a primeira decisão crítica que vocês tomaram foi se fazer... Eu coloquei que você só podia pedir um exame, dedimirotroponina, beleza? Para eu tomar essa decisão, a primeira coisa que eu tenho que entender, até o Gilmar falou disso, né? É estratificar o risco desse paciente. Então nós temos dois grandes scores para estratificar o risco para TEP, que é o de Geneva e o Wells, né? Qual a vantagem? O de Wells é um score de 3 níveis, baixo risco, risco intermediário e alto risco. E Geneva eu posso usar em 3 níveis ou em 2 níveis, Geneva simplificado. Eu gosto muito do de 2 níveis. Por quê?
ele simplifica as coisas, TEP provável, TEP não provável. E esse consenso ele lhe autoriza a dividir em TEP provável e TEP não provável. Então é muito bacana isso aí, você ganha sensibilidade com isso. E score de risco, eu já vou repetir aqui, a gente falou no dia de síncope, falou já de dor torácica, score de estratificação de risco, ele tem que ser sensível, na minha opinião, certo? Então eu ganho sensibilidade. Estratifiquei era risco intermediário, esse paciente, tá? Com esse ultrassom point of care, o que acontece? Então, o exame a ser solicitado é a troponina, porque eu preciso estratificar não o risco para ter TEP. Eu já estou pensando que ele tem TEP por causa desse ultrassom e eu quero estratificar a gravidade desse paciente, certo? E vamos falar, Leonel. Por isso que é importante te frisar qual o papel do dedímero na propedêutica diagnóstica da embolia pulmonar. Ele tem indicação no baixo risco, no TEP não provável no baixo risco, porque ele é bom para descartar. Então jamais eu tenho indicação de pedir dedímero e angiotomo, por exemplo, né? Ou é um ou é outro. Exame de imagem se for média e alta probabilidade, e o exame laboratorial se for baixa probabilidade. A troponina, Leonel, no contexto da embolia pulmonar, ele tem valor prognóstico. Ela não tem valor diagnóstico, ela tem valor prognóstico. Ela vai me ajudar a estratificar a gravidade desse TEP. Quão grave o TEP do paciente é, tá? Inclusive no consenso ele traz lá a troponina, no consenso europeu. E ele traz o que? Troponina, sinais clínicos de estabilidade e ultrassom beira-leito, para estratificar a gravidade desse TEP. Beleza? Se eu não tenho ultrassom beira-leito, eu vou usar a troponina e exame físico desse paciente. Beleza, Leonel? Então essa adesão crítica vocês tomaram acertadamente. Vou pedir troponina mesmo. Eu não ia gastar um tiro com dedímero para esse paciente. Na outra adesão crítica, de anticoagular ou não, vocês pontuaram muito bem a questão da função renal. Mas lembrar, porque nesse caso a gente não tinha o exame ainda, né? Mas lembrar que a melhor escolha, tá? Nível de evidência 1A, pelo consenso, é heparina de baixo peso, primeira escolha, heparina de baixo peso ou fundaparinux. Lembrar que fundaparinux, ele não é uma heparina, não é derivado de heparina como a heparina de baixo peso, enoxaparina. Ele é uma molécula sintética, com molécula sintética, uma molécula sintética que foi desenhada para se ligar ao fator 10A, então o fator anti-chá, vamos dizer assim, anti-10A. Então, ele coloca como primeira escolha heparina de baixo peso, heparina de baixo peso ou fundaparinux sobre heparina não fracionada. Tá bom? Show de bola, comentário da Nicole. POX típico. Não, pois é, o POX é muito típico, né, para esse paciente. Então, acho que realmente concordo com você. Ele valeria nem a pena, mesmo se fosse baixo risco, como ele não tinha comorbidade, ele não tinha nada, né? E também esse paciente, no caso, Nicole, eu acho que dificilmente ele vai ser um baixo risco, a não ser que ele tenha uma febre associada, uma outra condição associada. Abraço, tia. Rosário. Amanhã é aniversário do Pedro, meu filho. Não sei se ele tá vendo, se ele vai ver, sempre vê. Um beijo pro meu filho. Amanhã fazendo 12 anos, primeiro aniversário dele que ele vai ficar longe, mas a gente tá perto de coração. Concordo contigo, assim, mas ele dificilmente esse paciente com esse POX típico ele vai ser baixa probabilidade, mas se ele for realmente com o eletro, com um sinal mais sensível, que é a inversão de onda T nas precordiais, até do que o famoso assim, o Q3, T3, que esse paciente tinha, mas não quis nem falar, ele jamais se baixa o risco, né? E outra coisa, a Patrícia perguntou muito aí sobre o sinal de McConnell. Esse paciente tinha sinal de McConnell, que é o sinal mais específico para sobrecarga aguda de câmara direita, tá? Então, assim, que é a cinesia apical da ponta do VD. Então, ele é aquele ultrassom que você bate o olho, bate o ultrassom. Inclusive, esse ultrassom desse paciente especificamente está lá no nosso feed, tá? Está lá no nosso feed publicado a imagem que a gente fez desse paciente. Tá lá, beleza? Desse caso. Show de bola. Então, vamos para mais comum, com certeza, táxi sinusal, tá? Táxi sinusal. Estou falando dos achados de alteração do segmento ST, por exemplo, né? A inversão de onda T nas precordiais é um sinal bem bacana. Como o Joba está falando, com certeza, muito bacana. S1QT-T3, ele só aparece numa fase avançada com sobrecarga aguda de câmara direita. E ele não é... Porque muita gente
diz que ele é específico para embolia, e não é, ele é específico para sobrecarga de câmara direita. Então ele tem outras patologias que eles podem acontecer. Mas como você bem tocou aí, o sinal mais prevalente é taquicardia sinusal, sem dúvida, que esse paciente tinha também. Beleza? Então vamos lá. Então já falamos da anticoagulação e vamos falar sobre a indicação do uso de trombolítico, tá, nesse paciente. Esse consenso, ele aconselha você que... Exatamente, Nicola, é isso que eu queria falar. Tem uma acurácia maior que S1Q3, T3, a inversão de endotenas precordiais no contexto desse paciente. Show de bola. Questão do uso do trombolítico. Antes você ficava o seguinte, ele dividia em TEP de baixo, médio e alto risco, né? No intermediário, o que é que ele classificava como intermediário? O paciente que ele tinha uma pressão limítrofe, sinal de choque, uma pressão limítrofe. Ele dizia o seguinte, que você poderia pensar em trombolizar esse paciente. Esse consenso europeu ele diz, se ele tem marcador positivo e tem sinais de choque, veja bem, quando a gente fala de sinais de choque, a gente está falando só de pressão, esse paciente tinha um lactato de 6,4, apesar da pressão ainda estar sistólica acima de 90, ele tinha pele úmida, pegajosa, ele tinha sinais claros de choque, de má perfusão, o paciente estava chocado. Dele ele não conta conversa, paciente com instabilidade hemodinâmica, com alteração no ultrassom beira-leito, você trata como TEP grave, tromboliza o paciente, tá? Lembrar que você pode fazer exatamente, Gilmar, tempo de enchimento capilar ali 3 segundos, né? Então, assim, você pode fazer alteplase ou tenecteplase. A dose da tenecteplase, aí sim, é semelhante à do infarto, tá? E a dose da alteplase, como eu falei, 100 mg EV por 2 horas. Foi o que a gente optou, a gente usou alteplase para esse paciente, tá? 100 mg EV em 2 horas e realmente no outro dia ele estava zerado, esse paciente, com ultrassom point-off que é normal. O lactato no outro dia pela manhã era de 1,4 desse paciente, bicarbonato normal. E ele estava conversando, agradecendo, dizendo que estava muito bem, esse paciente. Beleza? Show de bola? Alguma perguntinha? Alguém? Alguma pergunta? Algum comentário a mais? Dr. Gilbert, Dr. Eugênio Franco, dose de emergência, doutora Nicole, aproveitar para deixar um recadinho para vocês, tá? Você que tá aí, vai ver também a gente no IGTV, Instagram TV. Lembrar, né, que há um plano, o governador anunciou um plano de reabertura aqui no Ceará, em Fortaleza, e a gente espera voltar com nossos episódios presenciais na segunda quinzena de julho. Muito provavelmente aí semana que vem a gente já vai definir qual o cronograma que a gente vai seguir, mas em julho a gente espera voltar com força total no teatro, lá no Teatro Celina de Queiroz. Quem não conferiu ainda, não entendeu direito o que é o Emergency Talks, como vai ser, vá lá no nosso canal do YouTube do Emergency Talks, dá uma olhada nos blocos que estão disponíveis lá, tá gratuito, liberado lá, para todo mundo ver. Vamos lá, boa Gilmar, na prática, sem ultrassom beira-leito, sem anjo-tom, paciente com instabilidade, média probabilidade. Se você está autorizado a trombolizar, a pergunta tem cabimento, certo? Se for média probabilidade, o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, você está autorizado a trombolizar. Se você estiver utilizando o score de 2 níveis, TEP provável, TEP não provável, TEP provável ou média ou alta probabilidade, com estabilidade hemodinâmica, eu trombolizaria esse paciente. Veja bem, instabilidade hemodinâmica, eu trombolizaria esse paciente. Principalmente se ele não tiver contraindicação. Beleza? Não sei se vocês concordam, mas eu trombolizaria esse paciente. Paciente jovem, 42 anos, trombolizaria esse paciente com essa história, dor torácica ventilatório dependente, com piora de espinéia de esforço, trombolizaria sem dúvida esse paciente. Beleza? Galera, acho que é isso. Mais alguma pergunta, alguma colocação? A gente vai ficando por aqui. Mandar um abraço de novo a todos os emergencistas do Brasil. Dia Nacional da Medicina de Emergência, Dia Internacional da Medicina de Emergência. Um abraço para esse bando de doido que tá por aí espalhado pelo Brasil. Quem fez residência e quem não fez, né? Dizer que é um prazer participar desse grupo. É um prazer estar aqui discutindo medicina de emergência. É toda quarta, viu, Gilmar?
Toda quarta, 20 horas e 2 minutos. Seja bem-vindo, tá? Só não vai ter na quarta-feira quando a quarta cair numa quinta. Como eu gosto de falar. É toda quarta, 20 horas e 2 minutos, pode marcar. Na segunda-feira tem. Pois é, Nicola, fiquei meio assim de falar, né? Porque vai ficar gravado aí. Enfim. É... E boa pergunta, Tassilo. Tassilo vindo com uma pergunta aí da Uva do Pirambu. E volta. Um abraço, Rebeca, pessoal de Pernambuco aí. Existe scores para avaliação de sangramento que servem para os demais, né? Que servem para uso trombolítico também, né? Então existe, mas um específico para trombolítico não. A gente sabe que tenecteplase sangra um pouco mais do que a alteplase, 5% sangra, né? O que a gente pode fazer a gente sabe que mulher sangra mais do que homem, tem alguns fatores de risco para maior sangramento. O que a gente pode fazer que não vai ser um problema no TEP, pode ser um problema no infarto, no AVC, é o controle pressórico. A gente sabe que quanto mais hipertenso tiver o paciente e mais a gente vacilar no controle pressórico, mais aumenta a chance de sangramento, né? Então, gente, ela é minha tia, tá? Então, tranquilo, relevem, minha tia, minha madrinha, minha segunda mãe, então relevem essas coisas, tá? Beleza? Beijo, tia. Então, o que acontece? Que não vai ser um problema no TEP, o paciente vai estar sempre hipotenso, né? Então, assim, se ele não tiver uma das contraindicações, dificilmente vai sangrar esse paciente. A gente já viu, né, Tassilo? A gente já viu fazer tenecteplase sangrar o paciente durante a parada. A gente já viu, hein, que sangra bastante. Sangra mais do que a alteplase. Mas no paciente vivo, eu não tenho visto nenhum problema assim, não. O problema que eu vi de sangramento foi um paciente que estava bastante hipertenso durante o infarto agudo do miocárdio. Tá bom? Forte abraço. Boa noite a todos. Até quarta que vem, se Deus permitir. E uma boa semana. Valeu, galera.